Vou chamar agora o jornalista Cláudio Teran. Ele traz a sua análise da política, mudando completamente de assunto no Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, os mais antigos como eu conhecem uma música do cantor Silvio Brito que começava com um refrão que dizia: tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. E às vezes, quando a gente olha para o que está acontecendo no século XXI, essa música é lá da década de 1970. Então, quando a gente olha para o mundo no século XXI, é impressionante certas coisas que se vê. O presidente dos Estados Unidos, esse homem que foi eleito pelos americanos, era o quê? Um digital influencer, né? Que vendia ilusão e mentira para as pessoas através das redes sociais e da internet. E acabou pela segunda vez no governo da maior nação do planeta. E hoje, os atos e as atitudes dele estão afundando a democracia americana. E tem uma parte dos Estados Unidos deixando isso. Imagina, por exemplo, se fosse Cuba ou a Venezuela que tivessem imposto Lei Magnitsky ao Brasil. No caso, a autoridades brasileiras que estão cumprindo seu dever dentro da Constituição do Brasil. Já pensou se fosse Cuba ou se fosse a Venezuela? O que é que a extrema-direita brasileira diria? Não é? Então, assim, é uma insanidade brutal que o presidente da maior nação do planeta, aquela que já foi a maior democracia do planeta, esteja internamente lá acabando com a democracia, censurando os jornalistas, censurando a imprensa, ameaçando caçar concessões de canais de televisão. Isso é ditadura na maior democracia do planeta. E o Trump, pelo jeito, gostaria de ser um ditador. E aí é curioso o choque de realidade, porque o discurso do presidente Lula na ONU foi um discurso brilhante. E um discurso que está dentro do rumo da realidade do século XXI. Diferente do que acontece com o presidente americano, que dá voz ou dá guarida através de seus assessores a dois traidores do Brasil, Eduardo Bolsonaro e aquele Paulo Figueiredo. Se esses caras fossem americanos e estivessem aqui no Brasil fazendo ataques contra os Estados Unidos já teriam pedido a extradição deles. Eles já teriam sido condenados lá. E o crime de traição à pátria nos Estados Unidos termina em cadeira elétrica, ou seja, o Estado de lá mata traidor. Mata. E aqui, o Congresso Nacional do Brasil até hoje não caçou Eduardo Bolsonaro, que antes dele ir para os Estados Unidos, ele era o quê? Um político inútil, alguém que vivia às custas do dinheiro público. Hoje, além de viver às custas do dinheiro público, ele ganhou notória, vamos dizer assim, notória é uma palavra generosa que eu estou usando, né? Ele ganhou notório destaque por trair a pátria Brasilis. O Congresso já era para ter caçado há muito tempo esse cara. Aí, se a gente for um pouco mais além, no Tá Todo Mundo Louco, Oba, o Hugo Motta deu uma entrevista ontem à noite, rápida, dizendo que o Congresso precisa virar a chave, avançar, deixar essas pautas tóxicas. Meu amigo, foi você que botou para votar. Foi você que fez acordo para botar PEC da blindagem, PEC da bandidagem, PEC da anistia. Foi você que fez esse acordo. Se você fosse uma pessoa capacitada para ocupar a presidência da Câmara dos Deputados, você dizia não e pronto, acabou-se. Imagina se um negócio desse ia ser pautado pelo Dr. Ulisses Guimarães, contra o interesse público, contra a Constituição, contra o Brasil. Nunca!
Então, nesse ambiente de estar todo mundo louco, oba, nós temos que olhar para nós enquanto cidadãos, porque nós não podemos perder a sanidade por causa disso. Eu vi também nas redes sociais gente pegando uma foto de 1979 do Lula com uma camisa que dizia anistia. Aí tem gente pegando corda com esta camisa sem pesquisar o contexto em que ela aconteceu. Naquele tempo, lá em 1979, nós estávamos numa ditadura militar do presidente Figueiredo, que por acaso é avô desse sujeito que está lá fora, traindo o Brasil junto com o Eduardo. E para negociar o fim da ditadura militar, era preciso puxar com os militares algum tipo de compensação para eles. Sabe por quê? Porque o Brasil de 1979, governado pelos militares, não fez o que a Argentina fez. A Argentina pegou os seus militares, levou todos para o banco dos réus e os condenou quando a democracia foi restaurada. Aqui no Brasil, os militares estavam no poder e tinham medo de ser levados aos bancos dos réus para responder por seus crimes, para responder pela morte do Rubens Paiva e tudo mais. Então foi preciso fazer um acordo com eles, por anistia à época, para que finalmente a redemocratização iniciasse aqui. E não tinha outra alternativa porque os militares estavam no poder. Ou isso ou a ditadura continuaria. E se continuasse, poderia haver uma convulsão no Brasil daquela época. Lula estava lutando contra aqueles que à época eram realmente perseguidos pela ditadura. Naquele tempo, uma pessoa que era da oposição estava em risco de ser presa, de ser torturada, como aconteceu com Rubens Paiva, e depois assassinada. O Lula estava pedindo anistia para essas pessoas naquela época. Não dá para comparar aquilo com quem pede anistia hoje para golpista, para criminoso, para gente que tentou explodir o aeroporto de Brasília, para gente que invadiu as sedes dos três poderes e quebrou tudo, para gente que liderou tentativa de golpe de Estado no Brasil, porque isso é crime previsto pela Constituição Federal do Brasil. Nós não podemos aceitar. Não importa se você é de esquerda, de direita, se você é conservador, progressista, você tem que ser contra isso, porque isso é ilegal. É simples assim. Mas nós estamos no mundo do tá todo mundo louco, oba, em que um senador da República como o Girão vai lá para a Itália fazer papel de bobo e envergonhar o Ceará, dizendo que foi fazer uma visita humanitária a Carla Zambelli. Não dá, né? A mesma coisa acontece dentro de igrejas evangélicas. Até quando os pastores, por interesse político, vão ficar manobrando a cabeça de pessoas? E até quando essas pessoas vão aceitar a mistura de religião com política? Porque são coisas distintas, absolutamente distintas. Também é preciso observar que no discurso do presidente Lula contra o genocídio em Gaza, quem é de Deus não era para ser por Israel. Por quê? Porque aquele premier de Israel, que é um ditador, simplesmente decidiu matar todo mundo na faixa de Gaza com o pretexto de pegar o Hamas. O Hamas matou 1.200 pessoas e foi um crime dentro de Israel há quase 2 anos. E Israel hoje já matou mais de 100 mil pessoas, 90% inocentes, a pretexto de atingir o Hamas. Pois é, tá todo mundo louco, oba, e aí vem o grande fecho dessa história toda. A direita no Brasil vai continuar conivente com a extrema-direita, vai continuar bancando a extrema-direita, vai continuar mantendo Eduardo Bolsonaro através do silêncio do Centrão. Para puxar só mais um pouquinho a pauta para o Ceará, por que o ex-governador Ciro Gomes até hoje não abriu a boca para dizer a opinião dele sobre a PEC da blindagem e a PEC da anistia? É uma palavra que se está esperando vir a público, mas ele ficou calado, quieto, silente. Tá todo mundo louco, oba? Pois é, menos nós. Nós, cidadãos, não podemos enlouquecer. Nós temos que manter a nossa sanidade, enxergando o século XXI como tem de ser e dando respostas à insanidade nas urnas em 2026. Olha,
nós temos muita gente para não reeleger. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.